grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro para compreendermos melhor a palavra de Deus. Nas aulas passadas nós trabalhamos o livro do Gênesis, livro do Êxodo, livro de Levítico e iniciamos os estudos do livro de Números. Hoje vamos concluir esse estudo e adentrarmos na leitura de Deuteronômio. Mas antes, vamos pedir a Deus a iluminação necessária para a melhor compreensão da Sua palavra, para que possamos viver de forma digna os Seus preceitos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, nós estamos entendendo nesses 5 livros iniciais da Bíblia que o processo da revelação de Deus para o ser humano, ele é feito de forma gradativa e contínua. É um processo pedagógico, um ensinamento de como devemos verdadeiramente compreender e como verdadeiramente devemos ter fé. Isso nós aprendemos desde que temos no processo da criação, que é um Deus que cria, mas cria como um objetivo, como uma finalidade. Nós aprendemos a vivência dos nossos patriarcas, nós aprendemos com o nosso símbolo maior de libertação, Moisés, e dentro desse estudo aprendemos mais recentemente como devemos nos portar em busca de uma santidade e essa santidade de forma comunitária, individual, porque na verdade é a nossa missão, de sermos santos como nosso Deus o é. E aí adentramos agora no caminho do deserto. E aí o caminho do deserto, ele é uma mensagem importante, que é o livro de Números, mostrando a relação antagônica entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. De que só encontraremos um caminho verdadeiro de Deus na obediência ao seu chamado e à sua palavra. A desobediência à sua palavra leva a uma tragédia da nossa existência. E aí é onde se encontra o tema, né, do livro de Números. Esse livro ele nos coloca, importante, a revelação do processo de Deus se dando através da cultura humana. Então, isso vai se dar através de um processo da presença de Deus junto ao tabernáculo e de como devemos trabalhar desta forma. Nesse contexto, o livro ele traz um início, né, para um preparativo para essa caminhada, né, que vai do Monte Sinai ao Moabe, e a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, né, mais ou menos a metade do capítulo 10, vai me dizer exatamente essa relação dos preparativos para partirmos do Sinai. Né? Há uma numeração e uma organização das tribos, então vamos ter aí um censo, né? Então por isso, nesse contexto, o livro recebe o título de Números, em grego,
Vai ter posteriormente isso no capítulo 1 a 4, né? Depois vamos ter aí uma legislação, uma lei diferenciada. As ofertas de cada tribo deve realizar para o tabernáculo. Os procedimentos de purificação dos levitas. Uma rememorização e uma determinação das regras da Páscoa. E todo o processo da orientação das nuvens, da nuvem representativa de uma teofania de Deus. Né? Então a nuvem anda à frente do povo, desce para o tabernáculo, então isso vai mostrando o caminhar na presença de Deus. A segunda parte, que pega o segundo trecho, né, do capítulo 10, até mais ou menos o capítulo 20, no início dele, vamos ter aí a caminhada do Sinai até Cádiz, né? Partindo do arranjo da marcha das tribos, né? Mostrando também nesse caminhar as inquietações, as queixas, né? Do povo em relação às questões de alimentos, do sofrimento do caminhar no deserto, né? Tem um capítulo interessante, que é o capítulo 12, que mereceria também mostrar aí, a insubordinação de Aaron e de Miriam, né? Mostrando essa queixa do povo. Tem uma rebelião de Corá, né? Lá no capítulo 16, e de outros também, né? No capítulo 17. A necessidade da volta de uma fidelidade a Deus, então tem no capítulo 19, mostra, né, o ritual de purificação para os impuros, né, e até o capítulo 20, no final, ele mostra lá a questão do pecado de Moisés, né, que ele faz. Então, de Cádiz até as planícies de Moabe, é a terceira grande parte desse caminhar, né, desse contínuo no tempo. Temos aí várias situações, né? A história lá de Baalão, a morte de Arão, mostra, né, uma situação no capítulo 25 da idolatria e da imoralidade de Israel, né, lá em Baal-Peor. Então, no capítulo 25, a gente vai ver exatamente mais uma vez essa questão da infidelidade, né? No capítulo 27, né, a seleção de Josué como sucessor de Moisés. E essa seleção vai ser muito importante, porque daí dará origem a toda uma história que vai dar prosseguimento na terra de Canaã, né? Todo o itinerário da jornada do Egito até Canaã é rememorizado nesse processo lá no capítulo 33. E o livro ele vai se concluindo, né, como esse quarto livro do Pentateuco e continuando, na verdade, a história do Êxodo, né? Desde a saída do Egito, a cerimônia da aliança e todo o caminho que vai ser feito até chegar na cidade de Canaã. O caminhar no deserto, ele denota, como a gente viu nessas passagens, na verdade, um teste, né? É um teste para verificar a fidelidade do povo à aliança, né? Então, quando o povo ele faz uma rebelião a essa aliança com Deus, isso vai servir de aprendizado para entendermos como devemos agir nesse relacionamento para com o nosso Deus, né? Esse peregrinar no deserto é todo o que significa verdadeiramente esse texto, né?
Caminhar no deserto nos leva a essas situações de queixas, mas que o livro nos coloca na dimensão de que devemos continuar fiéis à sua palavra. Então, o livro de Números é um livro importante, porque ele vai nos lembrar de que Deus é fiel, mas muitas das vezes nós é que não somos. E que caminhar, mesmo na presença de Deus, não nos livra totalmente das adversidades da existência terrena. Então é importante aprendermos de Números que essa nossa vida ela nos trará dificuldades e tropeços, mas o importante é continuarmos vivendo uma vida presente com Deus, fiéis à sua palavra e fiel na crença da realização da sua promessa. Porque o que o deserto nos ensina é que nós não somos feitos para o deserto. O nosso destino é Canaã. Nós não fomos feitos para essa existência desértica. Nós fomos feitos para uma terra santa. Estamos aqui, caminhando nessa nossa vida, nessa nossa terra agora, nesse nosso deserto. Mas nós não somos feitos para cá. O deserto não é o destino final, é só a passagem. O destino final é Canaã. O destino final é a Terra Santa. O destino final é o céu, a presença de Deus. Nós fomos feitos para isso. Esse será o nosso destino final. O deserto nos tentará a nos rebeliarmos contra Deus, contra suas promessas, a sermos queixosos. Devemos aprender com Números que o deserto nos tentará a isso, mas nós devemos permanecer fiéis na fé. E isso é o que nos ensina muito bem o livro de Números. Agora chegamos no último livro do Pentateuco. Esse último livro do Pentateuco é chamado Deuteronômio. Deuteronômio vem do grego, não é? O seu nome grego, que significa Deuteronomion, que é Deutero é segundo, Nomion é leis. Então é o livro da segunda lei, não é? Em hebraico, não é que ele é em hebraico, o nome dele é Devarim. Devarim é o plural da palavra devar, né, que significa palavra. Então, Devarim são as palavras. Né? No texto é El Had-Devarim, e as palavras. É interessante termos essa concepção porque o livro ele é feito subdividido por palavras. Na verdade, não é que é o livro, não é uma segunda lei, mas encontraremos também em Deuteronômio o registro, né, o segundo registro das Devarim, né, o segundo registro da palavra de Deus, da instrução de Deus, né, do desejo de Deus, ou seja, dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é Devarim. Em grego é logoi, né? Palavras. Então, o que traz esse livro importante? Né? Ele é subdividido em ele é dividido em 3 discursos principais de Moisés. Então, teremos um primeiro discurso de Moisés, um segundo discurso de Moisés e um terceiro discurso de Moisés. Nesses 3 discursos, Moisés relembra o que realmente é importante para o povo na beiradinha da entrada de Canaã. Então, o que será realmente importante a partir de agora?
O que nós, quando adentrarmos na terra de Canaã, não podemos esquecer. Então, essas são as minhas palavras, né? Diz aí Moisés. Então, os propósitos, né, do livro de Deuteronômio é promover esse resumo, vamos dizer assim, mas, acima de tudo, renovar, trazer de novo aquele espírito transformador e renovador, que fez com que tivéssemos força de sairmos da prisão, da escravidão do Egito, para enfrentarmos e entrarmos na Terra Santa sabedores da presença de Deus na nossa vida. Então, ela visa, esse livro ele traz uma importância sublime de nos colocar de volta, cheios do Espírito dos 10 Mandamentos. Então, ele é o livro constitutivo de Israel. Ele enfatiza a existência de um único Deus, de um povo de Deus. Ele enfatiza a necessidade de um santuário específico para Deus, um santuário central. Ele nos coloca na ênfase da lei. Deuteronômio é interessante. Deuteronômio é o livro mais citado nos evangelhos do Antigo Testamento. Então, dos livros do Antigo Testamento, Deuteronômio é o que é mais citado, mesmo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra a importância desse livro. Esse livro ele traz a identidade do povo de Deus. E ele mostra, né, ao povo de Deus a rememorização de que Deus se faz presente. Então, os 3 discursos de Moisés nos coloca de novo nessa lembrança da presença de Deus na nossa vida. E aí é interessante porque o viver, né, a nossa história, ela vai ser compreendida como uma teologia. Então é uma história como uma teologia, ou seja, a vivência, a vida do povo na presença de Deus se torna o entendimento e o estudo do que seja Deus. A história como teologia. Esse é um marco muito interessante desse livro, porque muitas vezes a gente tem esse diferente, né, na nossa religião. Muitas religiões, elas vão ser um discurso sobre Deus, sobre um Deus criado, sobre um Deus pensado, sobre um Deus imaginado. Deuteronômio nos coloca numa condição de que a nossa existência é, em si, a teologia, é o nosso discurso sobre Deus. O nosso viver é o nosso discurso sobre Deus. Por quê? Porque todas as outras religiões é sempre um discurso do homem entendendo o que é Deus. Mas a nossa teologia, nossa vivência e experiência de Deus, é um Deus que se faz presente na nossa vida e torna a nossa vida, a presença da sua existência na nossa vida, torna para nós a teologia. Ou seja, é vivendo com a presença de Deus em cada momento, em cada dia que nós entendemos e falamos sobre Deus. Então, a nossa religião é diferente porque é um Deus que vem ao seu povo
caminhar com o seu povo, viver com o seu povo, tornar-se presente com o seu povo e até mesmo atingirá uma plenitude no qual esse próprio Deus assumirá essa existência humana, para que nós possamos assim fazer um discurso sobre esse Deus. Deuteronômio nos coloca nesse conceito e é bonito, da história como teologia. Nesse contexto, ele vai nos preparar para uma caminhada maior agora e definitiva, né? O de sermos verdadeiramente povo de Deus na Terra Santa. E aí, os 3 discursos de Moisés nos colocam nisso, né? O primeiro discurso vai do capítulo 1 ao capítulo 4, mais ou menos, e aí ele vai fazer toda uma exortação à obediência à lei, a necessidade da obediência à lei. Lei entendemos como sendo a obediência às instruções, ao que Deus deseja que nós façamos, ao que Deus deseja que nós realizemos aqui, enquanto seguidores do seu povo. O segundo discurso é um dos principais discursos de toda a Bíblia, que vai exatamente abrandar o Decálogo, os 10 mandamentos. Né? Deca, 10, esse logo de logoi, né? De palavras, 10 palavras. E aí, uma das principais menções de Israel nessa menção de Moisés dos 10 mandamentos nessa segunda leitura é compreendido também como o início de tudo. Né? Quando Moisés, no capítulo 5, né, quando ele vai abordar, ele diz: ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. Ouve, Israel. Essa palavra inicial desse texto é tido como o principal mandamento de Moisés. Né? Shema Israel. Ouve. Shema, ouve. Deixe-se penetrar, não é? Pelos ouvidos do Espírito de Deus, da voz de Deus, dos mandamentos de Deus. Abre teus ouvidos, seja atento, escute sempre a palavra. Escute sempre a palavra, ouça sempre a palavra de Deus. Shema Israel, ouve, ó Israel, que Deus fez um pacto conosco, um pacto de aliança, que Ele é fiel conosco e que Ele vai caminhar conosco. Mas a partir daí, Ele se coloca numa condição de que Ele vai nos ensinar como devemos verdadeiramente ser. E aí adentramos nos 10 mandamentos, que trazem a importância maior do primeiro mandamento. Se nós lembrarmos bem, o primeiro mandamento é em relação à autoridade divina de Deus. Quando nós entendemos que não terás outros deuses diante de mim, é porque devemos compreender que Deus, né, é o nosso próprio sentido de existência. Nesse contexto,
A palavra Tselem, que é compreendido como Tselem Elohim, que é compreendido como imagem de Deus, deuses, né? Imagem de deuses. Quer dizer que não terás outros deuses, ou não farás para ti outras imagens de Deus. Mas imagem não significa só necessariamente um objetozinho que é feito de um touro, de um peixe, né? De um preto velho, de um Buda. Não, não é só uma imagem. Mas a Selen é aquilo quer dizer. Porque quando você faz uma escultura, uma imagem, um quadro, uma pintura, quem é artista e quem é escultor sabe que aquilo é um sinal, é representativo de algo. Não é? Não é em si ali o objeto principal, ele é representativo de algo. Quando Deus, nesse seu primeiro mandamento, coloca: não terás outras imagens de deuses falsos diante de mim, ou não terás outros deuses diante de mim, é que não farás para ti uma falsa imagem do que seja Deus. A imagem falsa de Deus se faz dentro, não é? É criado pela sua cabeça, que você deixa guardado no seu coração. Quando Moisés diz, ouve Israel, é porque você vai construir a imagem através do que você escuta. A imagem é uma imagem mental que você guarda no seu coração. Por quê? Que você pode concretizar isso numa escultura. Mas você pode concretizar isso também numa conta bancária. Você pode concretizar isso também com quantas notas de R$ 200 você tem. Você pode concretizar isso também num carro de luxo. Você pode concretizar isso num super smartphone caríssimo de uma maçã mordida. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. Que outros deuses? O dinheiro, a ganância, a luxúria. Tudo aquilo que você colocar como sentido da sua vida, trabalho, pode ser também. Né? Tem gente que trabalha, né, para poder assim viver, e isso é digno. Mas tem gente que vive para o trabalho. A vida da pessoa resume-se no trabalho. E cadê o Yom Shabbat? Cadê o dia dedicado a Deus? E cadê o trabalho para Deus? E cadê a doação para Deus? E cadê o olhar o próximo? Somos. Então, temos que pensar muito bem nesse primeiro mandamento, e isso Moisés nos coloca e nos relembra, para não termos diante de nós outros deuses. Mas esses outros deuses podem ser muitas coisas. Né? Tudo aquilo que usamos como desculpa, até mesmo para não nos aproximarmos de Deus. Eu não vou para o dia do Senhor, eu não vou para a missa, porque eu me resolvo com Deus. Eu não preciso me confessar, porque eu não preciso de Deus. Eu mesmo confesso e perdoo os meus pecados. Cuidado. Você está assumindo a condição de ser Deus, porque só Deus perdoa os pecados. Então, se você mesmo se perdoa os seus pecados, você já está indo contra o primeiro mandamento de ser um Deus na sua vida. Então, é importante seguirmos o conselho de Moisés e refletirmos sobre esse primeiro mandamento, do quanto realmente nós damos autoridade máxima a nosso Senhor.
O segundo mandamento é a dignidade divina, não é? Então, não farás para ti um ídolo de Selém, não é? Uma situação que você coloca como existencial da sua vida, né? Um falso Deus. E aí teremos vários ídolos, né? Vários deuses falsos. O terceiro mandamento, né? O cumprimento para com Deus, no sentido de que não vamos abusar do santo nome do Senhor. E aí é importante porque quando a gente viu isso em Êxodo, isso foi importante porque significa que eu não devo blasfemar, isso é verdade, eu não devo falar o nome de Deus em vão, mas acima de tudo, eu não devo me colocar como um fiel a Deus, não é? Um católico, se por dentro o meu coração é vazio. Então, eu não devo falar de Deus com palavras que são fracas de coração, que são vazias de existência. É muito bonito, não é? As pessoas falam de Deus, porque o Deus é muito bom, porque isso, porque aquilo, mas dentro do seu coração e na sua vida, essas palavras não encontram fundamento, são falsas. Eu levanto e me coloco como um católico, né, como um cristão, mas na hora do vamos ver, a minha vida não é assim. É falsa, é vazia. Então isso é um pecado contra o terceiro mandamento, né? Observar o quarto mandamento, observar um dia importante para Deus. Darmos um Yom Shabbat, darmos um dia para Deus da nossa vida, santificando essa nossa vida, santificando esse dia. Um dia para santificarmos, né, para nos tornarmos santos. Nós temos o domingo como esse dia principal. Mas é importante que dediquemos isso como um processo de plenitude. Né? Nós podemos desenvolver sempre uma espiritualidade, uma religiosidade, uma liturgia semanal que atinge sua plenitude na liturgia dominical. E nesse contexto, nós colocamos de forma crescente um ofício, né? Uma oferta, um trabalho para Deus. No momento único da minha vida, da minha existência, para Deus, um dia, um domingo. Né? Honrar nosso pai e nossa mãe é o quinto mandamento. Então, termos uma memória para o próximo, né? Mas o próximo mais próximo, aqueles que nos trouxeram à existência e que fizeram de nós a participação como povo de Deus. Devemos verdadeiramente honrar, celebrar, firmar todos os conhecimentos que nós adquirimos dos nossos pais. Não só retribuindo para eles com presentes ou coisas, mas principalmente as suas memórias. E isso é importante para essa época no sentido de que nós só existimos em si porque temos pai e temos mãe. Então, a vida nos é dada por Deus, mas Deus faz isso através dos nossos pais. Então, honrar é sermos gratos aos nossos pais, mas, acima de tudo, mantermos a nossa fé adquirida por eles. Porque foi os nossos pais que nos transmitiram a nossa fé mais próxima na nossa igreja do lar, não é? Nossa igreja mais primitiva, vamos dizer, mais local. Foi a minha mãe que me ensinou a Ave Maria, né? Foi minha mãe que me ensinou a oração do anjo da guarda. Foi minha mãe que me levou para fazer a primeira comunhão. Um medo danado da primeira confissão, acho que todo mundo teve isso, né? Mas honrar pai e mãe, permanecer nos caminhos da fé dos nossos pais
e das nossas mães. E aí, os mandamentos 6º, 7º, 8º, mostrarmos a dignidade do ser humano, a dignidade do humano. E aí, o nosso relacionar-se com os nossos próximos. Não matando, não roubando, não cometendo adultério. Como nós devemos agir, não é? Isso, como mandamento de Deus, nos coloca próximos dessa existência. O 9º mandamento, não é? O compromisso com a humanidade como um todo, numa dimensão mais ampla, não é? Ao não levantarmos falso testemunho contra o nosso próximo, nós estamos ensinando uma prática essencial de viver em comunidade, trabalhando sempre sobre a verdade, trabalhando sempre pela dignidade e o compromisso com a humanidade como um todo. Privilegiando os direitos, respeitando os direitos e os privilégios do próximo, quando não cobiçamos, quando não desejamos nada que seja do próximo. Porque cobiçar é ter algo, é você desejar ter algo que é possuído por outra pessoa. Então, é importante que você respeite o direito de posse daquela pessoa. Não é? Não alimentar esse desejo. Não tirar do outro o que pertence a ele. Então, os 10 mandamentos nos colocam de novo numa relação para com Deus, para com os nossos próximos, que são os mais próximos, e depois para mais amplitude de respeito à dignidade humana e os direitos humanos de posse, de privilégios. O Deuteronômio deixa claro que essas leis, se formos analisar bem, essas leis, elas nos colocam não como obedientes a uma regra mecânica, não é? A uma regra rígida, mas nos ensina verdadeiramente a como agir nesse mundo, tornando esse mundo melhor. A agir nesse mundo num caminho de santidade, de diferente, de sermos diferentes. Nos coloca num aprendizado para que possamos entender futuramente o que Cristo nos revelará no Evangelho. O que realmente Deus deseja de nós. Os 10 mandamentos nos colocarão num caminho pedagógico, prático, no dia a dia, de como nós poderemos nos transformar por dentro para conseguirmos atingir a condição de um dia sermos Cristo. De um dia termos Cristo verdadeiramente vivendo dentro de nós. De pertencermos ao seu corpo. Então, é uma pedagogia que vai nos ensinando a nossa maior vocação. Uma pedagogia que vai nos ensinar qual é o grande mandamento de Deus para conosco. E isso o próprio Deus nos revelará na pessoa de Jesus Cristo. Mas isso vai ficar para os evangelhos mais na frente, né? Então, Deuteronômio nos ensina o verdadeiro sentido de vivermos e é importante para nos prepararmos para a próxima etapa, para a vida em Canaã. Isso conclui, então, os 5 livros do Pentateuco. Peçamos, então, agora a graça de Nossa Senhora, para que possamos verdadeiramente compreender esses 5 livros e viver verdadeiramente segundo a vontade de nosso Deus. Como ela
aprendeu a viver dessa forma, que ela nos conceda essa graça também de vivermos à sua semelhança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu,